Eu estava nervosa, agora estou em pânico. Bom, eu quando entrei aqui nesta escola, soube logo à partida que poderia calhar num horário de dita cadeia. E no primeiro ano já não foi possível, porque eu fui das últimas a ser colocadas, mas no ano a seguir recebi um convite aqui do diretor da escola para ir, então. E claro que a minha experiência era nula, eu só tinha trabalhado com crianças e a nossa postura numa sala de aula com crianças não é, sem dúvida alguma, não é a mesma postura que nós temos que ter com adultos, com estes adultos, ainda por cima numa cadeia. Claro que eu tinha uma visão de romance, de livros, de cinema, e estava encantada com aquela experiência que no meu entender me ia trazer alguma aventura, algum trato diferente. O Salvador, que é o meu colega, já lá trabalhava há alguns anos e fez-me as apresentações da casa. Fui muito bem recebida por todos os funcionários, pelo Sr. Diretor, pelos guardas, por toda a gente. Quando entrei na sala da clínica, ups, foi um terror total. Eu senti-me completamente em pânico, um pânico que não queria demonstrar, porque não queria ferir suscetibilidades, mas o facto é que senti-me completamente apanhada de surpresa. Isto porque era um olhar tão aliado, era uma perdição nos olhos, era uma tristeza tão profunda, tão cheios de sofrimento, se calhar alguns medicados, talvez outros completamente perdidos, que eu não sabia propriamente como os encontrar, de ver situações como, por exemplo, o Cláudio, que me vinha mostrar as feridas dos pés e dizia que as formigas o comiam à noite. Situações de abandono constante. E as minhas perguntas eram: como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou conseguir transmitir alguma coisa a estas pessoas? Muitos deles eu nem sequer consegui entender, porque a forma de falar era tão murmurada, com tanta falta de dicção, que eu não os entendia. Eu dizia e pouco mais, porque eu não sabia sequer o que eles me estavam a querer tentar transmitir. E foi aflitivo, foi muito aflitivo. Entrar numa sala de aula em que se nota que eles se namoram. Desculpem a frontalidade, mas eles namoram-se uns aos outros, na parte da clínica. Sentir que eu não faço parte daquele mundo porque ainda não me acolhem, ainda não sabem como os trato, ainda não sabem como os respeito. Foi muito difícil e só faltou a chibata no caminho de casa para me castigar por ter pedido para me porem lá. Foi difícil. Depois, à medida que me fui adaptando a descer os conteúdos, a descer as metas, a ser mais tolerante, a aprender a ouvir, a aprender a receber pequenos gestos, pequenos toques, a conseguir ver-me como uma professora, dentro da professora que eu já era, da profissional que eu já era, mas uma nova que tinha que nascer ali, porque eu não estava a lidar com crianças. Também não podia esquecer propriamente que eles não tinham cometido um crime. Mas eu olhar para aquele desgaste, a olhar para aquela falta de presença de pessoas, para olhar para aqueles olhos vazios que tanto me incomodavam, que tanto me traziam mágoa a mim mesma. É claro que eu nunca quis tentar saber que crimes é que eles fariam, porque para a minha boa sanidade mental nem podia. Mas havia dias em que eu sentia-me um reservatório de mágoas e lágrimas e choros e ansiedades e tristezas e abandonos
que eu não conseguia gerir, não havia espaço na minha cabeça para aguentar o espaço deles. Porque, inevitavelmente, cria-se uma cumplicidade, cria-se uma amizade, cria-se um aconchego, porque nós somos, muitas vezes, a única luz que os vai ver, a única luz de realidade, a única certeza que eles estão vivos. E eles, à medida que nos confiam as mágoas e as tristezas, nós também damos conta de que eles estão ali por alguma razão, não é? E é difícil fazer a distância do criminoso que ali está com a pessoa que me recebe e que me acolhe e que é dócil. Porque no regime comum há mais aquela frontalidade, aquele desafio de nos puxar até os nossos limites, não é? Mas na clínica não. Na clínica eles estão sedentos de afetos, de serem tratados como pessoas, de serem tratados como fazendo parte de uma sociedade que os meteu ali, continuando a sentirem-se pessoas que nunca fui maltratada, nunca fui menos vista, nunca me senti desconfortável. É claro que é preciso ter algum perfil para lá estar, não digo o contrário. Eu lido com muitos, por exemplo, em que o cheiro é nauseabundo porque se recusam a tomar banho. E por muito que o professor insista nas regras de higiene, por exemplo, não é fácil que eles as entendam como tal. É difícil lidar com os filmes que eles fazem, como as formigas que os comem de noite. Como é que eu explico que isso não é real? É difícil não os ouvir e não os deixar exprimir e virar costas àquele sofrimento. Eu não sou capaz. E muitas vezes sinto que sou amiga, que sou psicóloga, que sou tanta coisa, e só no final de tudo é que me sinto professora. Porque o conhecimento, eu só consigo passar o conhecimento que quero transmitir e atingir as metas a que me dedico quando, como já aqui foi dito, quando se leva a alma lá para dentro. Porque muitas vezes com crianças não é preciso, desde que sejamos atentos e que sejamos respeitadores e que exigimos regras, mas lá temos que nos dar como pessoas, e se não nos dermos como pessoas que somos, não os recebemos como pessoas. E eles sentem isso. Sentem e talvez por isso mesmo é que sejamos nós tão importantes para os trazer a este mundo, para os continuar a tratar como merecem. Os trabalhos que nós fizemos, que estão misturados com os do regime comum, não mostra, para quem não trabalha numa cadeia, é extremamente difícil ver a profundidade que ele está, porque todos os trabalhos são trabalhos de amor, são trabalhos de dádiva, de entrega, de interesse. E é difícil. O que mais me custou a passar é regras de trabalho, porque eles vivem numa realidade, noutra dimensão que não é nossa. Obrigá-los a estar 10 minutos a partir um azulejo, a colar, a pôr o cimento, por exemplo, como os trabalhos de mosaico, chega a ser penoso às vezes que nós o repetimos e que exigimos, porque eles agora querem um café e depois querem um cigarro e depois querem ir apanhar sol e desmotivam, porque a frustração é gigantesca. A primeira frase é: eu não sou capaz, eu quero desenhar um cão e saiu um cavalo. Mas é o cavalo que ele vê, é o cão que ele vê. E tentar que isto seja suficiente para a próxima progressão num aluno da clínica é muito complicado. Também a parte
de não termos pudor nos cumprimentos corporais, no dar um passou bem, por assim dizer, a uma mão suada, suja, de deixarmos que nos toquem. Não são, quando eu digo nos toquem, não estou a falar de cariz sexual, isso nunca me aconteceu. Mas é um toque de afeto, é um toque de olá, estou aqui, é um toque de ombro, é uma posição de atenção, de carência, de afetividade, que muitas vezes lhes falta por falta de meios das famílias, por abandono crescente, por falta de condições de os irem ver, por falta de perdão pelos crimes que eles fizeram. Porque tudo isto são razões demasiado válidas de quem viveu e quem testemunhou a dor de perto por alguém que nos é querido. E muitas vezes o perdão é impossível e fazem-lhe sentir, demonstram-lhe. E eu acho que o abandono é o pior que ele se sente. Abandono e tristeza roubam-nos a alma, roubam-nos a esperança. E aí é quando desistimos de sermos pessoas, de sermos seres humanos. Claro que hoje, tomara eu estar lá para o ano, e no ano a seguir, e daqui a 3 anos e 4, e continuar a minha vida lá, porque foi extremamente delicioso. Tornei-me uma pessoa e uma profissional muito mais tolerante. Tolerante com o erro, tolerante com permissiva, com cedências que eu não costumo fazer no meu dia-a-dia. Conseguir não ver um crime e continuar a ver um ser humano. Por isso estou extremamente grata pela oportunidade de aqui trabalhar, porque sem sombra de dúvida foi das melhores coisas que me aconteceu. Obrigada.